Nesse segmento do programa Economia e Desenvolvimento, estamos recebendo o professor Saul, que já tem vindo muitas vezes aqui no nosso programa, continua trazendo excelentes informações, ele que é consultor de empresas, e hoje nós vamos falar sobre uma situação que vai fugir um pouco da atualidade, vai dar uma perspectiva de futuro pós-coronavírus, pós-Covid-19, que é a doença trazida pelo vírus, e essa reengenharia de toda a nossa sociedade, toda a nossa comunidade, tanto a parte dos empregadores quanto a parte dos prestadores de serviços, sejam diretamente colaboradores, sejam terceirizados, quer dizer, vai haver uma modificação, todos nós sabemos que isto irá acontecer, passada a pandemia aí do coronavírus. Professor Saul, é um prazer tê-lo novamente aqui, né? E o senhor sempre trazendo essas informações de vanguarda, são informações que já projetam o futuro, que é um futuro próximo, se Deus quiser, quanto mais próximo melhor, mas que haverá modificações na nossa vida cotidiana, não é, professor? Sim, Vilmar, muito bom estar aqui, né, no programa. Sim, e através de um estudo empírico, então, nós começamos a projetar como é que vai ser essa nossa atividade econômica depois que passar isso, né? Com base em experiências passadas, nunca o Brasil viveu uma crise dessas, né? Isso é a crise histórica. Prevê-se aí uma queda de um PIB de 6%, né? Então, Havia uma previsão de 2,2% de crescimento, agora é negativo de 5 a 6, quer dizer, praticamente 8% de retrocesso, né, isso, professor? 30, 40 milhões de pessoas desempregadas. E então, diante disso, qual seria o cenário, né, que nós poderíamos criar oportunidades dentro do nosso mercado brasileiro, focando exatamente dentro da questão do mercado brasileiro, né? Então, assim, uma das oportunidades, e sempre ressalvando oportunidades sem ser oportunista, né? Porque o oportunista ele deixa a ética de lado exatamente para se aproveitar de alguma coisa. Exato. Eu sempre trago o exemplo, né? A pessoa que aumenta o valor do álcool gel hoje para tentar ganhar mais dinheiro, ou sufoca o fornecedor lá na ponta, mesmo estando com aumentos de venda, né? Como acontece em alguns segmentos hoje, em pleno Covid. Exato. Então, assim, negócios com capacidade de gerar renda para as pessoas é uma questão muito lógica. Se nós vamos ter muita gente desempregada, deve aflorar o empreendedorismo por necessidade. Existem dois, né? Segundo a pesquisa GEM, que monitora o empreendedorismo no mundo, existem dois tipos de empreender: o empreender por oportunidade e por necessidade. E nós aqui, devido ao desemprego, vai ter muita gente querendo empreender porque não conseguiu emprego. Pela necessidade. Exatamente. Então, assim, empresas que hoje geram oportunidades de emprego. Uber, Airbnb, todas elas, né, que tu possa... Mary Kay. As que praticam e-commerce? Também, né? Lojas que permitem que tu também crie uma loja para tu vender para tua rede de relacionamentos, vão ter mais oportunidades de sucesso. Também vejo nessa linha cursos profissionalizantes rápidos, por exemplo, corte de cabelo, unhas, essas coisas assim que as pessoas podem fazer um curso de poucos dias e já abrir um negócio e começar... Prestadores de serviços, hidráulica, elétrica, essa coisa toda. Exatamente. Um outro item assim que eu vejo como uma grande oportunidade seriam os negócios digitais ou não, que facilitem ou reduzam os custos dos produtos. Assim, por exemplo, soluções mais baratas de entrega, de limpeza. Então, ao invés de tu contratar uma pessoa para limpeza, tu contrata uma firma, né, uma organização, que vai lá com mais tecnologia e em menos tempo limpa a tua casa e tal, e por um valor mais baixo. Também, assim, eu vejo nessa linha de serviço a questão do ensino. As universidades hoje, algumas escolas particulares também estão fazendo muito ensino via plataformas, né, web, e isso tende a se intensificar, porque as pessoas começam a gostar, mesmo estando online na aula, tu está em casa, tu está ali assistindo a professora, mas tu está mais à vontade, tu está tomando uma água, tu está tomando um chimarrão e está assistindo aula. Então, e se isso for uma possibilidade de ficar mais barato, mais em conta, né, dentro de uma situação que a pessoa possa organizar melhor o tempo dela, também tende a ser uma oportunidade, ou seja, fazer uma faculdade mais remotamente do que presencial. E isso acabou mostrando, né, para todo mundo.
Interessante, professor Saul, que a gente, de certa forma, se preparou aqui, a nossa legislação brasileira, por exemplo, com a terceirização, não é? Que agora pode, inclusive, terceirizar a própria atividade fim da empresa, está permitida por lei, a própria situação do home office, que entrou na reforma trabalhista. Então, de certa forma, a gente está preparado para essa nova reinvenção de trabalho. O que precisa, que eu entendo, professor, e aí o senhor me corrija se eu estiver enganado, mas eu não sei se a nossa disciplina pessoal está acompanhando esse ritmo evolutivo, né? Como o home office, por exemplo, se organizar com o seu próprio horário, com as suas próprias obrigações. De novo, a gente volta para a questão do darwinismo, né? O que acontece com quem não consegue se adaptar a essa nova realidade... Fica fora do mercado. Fica fora do mercado, né? Então, assim, sim, tem que acordar de manhã, colocar roupa de trabalho, mesmo estando em casa, e se concentrar e trabalhar. E a família tem que entender que não é hora de arrumar a torneira, ou de buscar alguma coisa, ou de mexer alguma coisa elétrica, né? Ou consertar alguma coisa assim, não, é aquela hora de trabalho. Isso é uma adaptação muito cruel e muito forçada que a gente está... Mas está dentro desse contexto pós-Covid, né? Sim, está muito dentro desse contexto, até porque, assim, existe um estudo que um profissional dentro da empresa, fisicamente, ele custa em média, isso é um estudo da Oi, se eu não me engano, não vou garantir a fonte, mas custa em média R$1.000 por mês para a empresa. Então, uma empresa que tem 100 funcionários são R$100.000. Né? Que se conseguir, nessas atividades, por exemplo, colocar o pessoal que pode trabalhar mais remotamente, buscando reuniões periódicas na empresa, tu consegue cortar muito custo, consegue cortar estruturas. Né? Então, a gente já começa a ver a quantidade de modificações que acabam vindo nisso. Né? Tu não precisa mais grandes castelos, grandes estruturas, tu precisa de um bom sistema e tu pode dar aula para todo mundo, tu pode atender vários clientes, tu pode ter vários funcionários, vários colaboradores, remotamente falando. Uma outra coisa interessante dentro dessa linha de negócios digitais ou não é a questão, pode haver a tendência da troca do serviço de seguro pelo serviço de monitoria, de monitoramento do veículo. Do veículo. Certo? Faz o rastreamento do veículo. Também as questões de prestação de serviços à distância, por exemplo, portarias de prédio. Né? Ao invés de portaria virtual já é uma realidade. Já é uma realidade. Exatamente. Por quê? Porque o condomínio vai pagar menos, ou seja, qual é a lógica? É manter a mesma qualidade que se tinha antes do Covid, né, pagando menos. Por que pagando menos? Não porque as pessoas querem pagar menos, mas é que elas não vão ter dinheiro para pagar menos. Aí entra uma outra área, que é produtos mais em conta e inovadores dentro disso. Aí entra também assim, ó, a questão da troca do restaurante pela alternativa do food truck, que antigamente era só carrocinha de cachorro-quente e tal, mas hoje hoje são caminhões. Caminhões e tudo mais, né? Onde tu tem uma experiência gastronômica interessante por um preço mais baixo. Outra coisa que já é muita realidade, ao invés de ir no cinema, a questão da TV em casa, do filme em casa, né? E uma coisa também que mistura um pouco a tendência é, infelizmente, ao invés de ir para uma academia, né? Porque eu fico preocupado com os empresários de academia, mas também podem inovar nesse sentido, seriam grupos de pessoas contratando um personal training numa praça, para baixar custo também. Né? Uma outra área, uma outra situação que eu vejo também interessante, com o aumento do desemprego também existe uma tendência de aumento de violência. Então, os produtos anti-violência que possam te proteger disso, te trazendo uma certa confiança, né, um sentimento de segurança melhor, também tende a ser uma oportunidade, viu, Mário? Infelizmente, né, é uma situação que não interessa para ninguém, a questão da violência, mas muitas empresas podem ter grandes oportunidades nesse sentido. As empresas de segurança privada, no caso, não é? Eu boto assim também dispositivos em casa, em condomínios, alarmes. CFTV. Exatamente, coisas que tu possa te sentir mais... Já é uma realidade também, não é só? Isso vai ser mais incentivado, mais incrementado. Exatamente. Né? E também aí na questão organizacional de prestação de serviços, né? Eu estava assistindo ontem uma live de um diretor de uma empresa muito grande aqui no nosso mundo, né? E ele estava falando que a questão do corte das consultorias, né?
Então, toda a consultoria hoje, ela acaba, muitas perdendo os seus contratos com as empresas, exatamente por corte de verbas, por economia. Mas tem umas que não perderam. E quem são essas consultorias que não perderam? As que trabalham com ganhos variáveis, ou seja, aumenta o faturamento, diminui custos e, a partir disso, remunera essa consultoria. A adequação do contrato, quer dizer, o contrato vai pela produtividade, é quase como a meritocracia. Né? Quase não é uma meritocracia. Então, as tendências disso. Empresas, então, de cobrança, empresas para te ajudar a vender mais, empresas para ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que elas consigam produzir mais, empresas que consigam melhorar processos, para que os processos sejam mais céleres e com menos custo para a produção ser mais em conta para poder vender mais, ou seja, tudo que possa fomentar negócios de uma maneira mais econômica seriam Nessa sua visão, professor Saul, eu vejo 2 indicadores aí que a gente não tem ideia e talvez o senhor possa nos ajudar, não é? Dentro dessa visão aí de futuro próximo, não é? A questão da especialização, não é? E a questão do emprego em si, não do emprego formal, mas da atividade, da pessoa ter o que fazer para gerar renda. Trabalhabilidade, no caso. Exatamente. Como é que o senhor vê a situação? Haverá, eu vou dizer e o senhor julga como é que o senhor vê na sua visão. Haverá uma especialização, haverá necessidade de uma especialização maior das pessoas e, a meu juízo, tá? Haverá também, não haverá desemprego, haverá mais ocupação, fruto, consequência dessa especialização. É isso mesmo, professor, ou estou errado? A mão de obra especializada no século XXI, ela já é uma situação recorrente, né? E Sim. Quem não tem especialização, hoje, a gente tem até que se preocupar o que nós vamos fazer para ajudar essas pessoas, né? Porque não podemos também relegar a sorte. Mas sim, a especialização é um grande problema, não, é uma grande solução hoje, tá? Então as pessoas vão buscar sim cursos mais rápidos, vão buscar soluções, vão fazer cursos, vão ter que estudar. Cursos de especialização de profissionalização. 2 coisas só, Vilmar, assim, ó, que eu fico pensando, tá? Saiu um estudo de Harvard agora dizendo que o Covid pode ir até 2022, né? Logicamente que isso, falando de darwinismo, vai haver uma adaptação desse mercado todo, né? Imagina. Então, a gente falava, quando começou tudo isso, março, né? O Darwin classificava como mutação, adaptação, versatilidade e reprodução. As 4 características. O senhor está falando da adaptação, não é? Exatamente. Então, assim, nós falamos em março, agora nós já estamos falando que abril nós vamos seguir no nosso confinamento e já se fala em maio e junho também, né? E eu digo assim, ó, hoje... pelo que eu tenho visto, tá? E aí é uma questão de sensibilidade, mas pode ser que eu esteja errado, mas assim, o comércio está abrindo, mas tu vai nas lojas, está vazio. Tu vai numa madeireira, está vazio, tu vai em qualquer lugar, está vazio. O que eu sinto? O medo da morte. As pessoas têm medo de sair na rua porque têm medo da morte. É verdade. Napoleão Hill, ele fala muito sobre os 5 medos das pessoas, 7 medos também, que depois foi ampliado, e um dos medos principais é o medo da morte. Né? Então... Eu fico pensando assim, ó, os governos vão flexibilizar, vão fazer, nós vamos ter que continuar consumindo, mas nós estamos passando por um período de adaptação por tudo isso. Então, não se sabe. E aí uma outra situação que está liquidando com todo mundo, a incerteza. A incerteza, a dúvida, não é? A dúvida. Deixa a pessoa psicologicamente Como complicado. Professor, há 25 anos atrás eu dizia que nós deveríamos planejar nossas empresas para 5, 10 anos. Hoje eu já digo, eu já planejo a minha empresa para junho. Então, eu estou preparado para ficar nesta situação até final de junho. Bom, se for antes, melhor. Mas mesmo assim, mesmo flexibilizando a economia, as pessoas não estão saindo na rua por medo da morte. Como que eu vou fazer para o meu negócio render? Esse é o grande significado que vai nos transformar em pessoas mais resilientes, né? E vai nos também exercitar muito o nosso empreendedorismo. E aí vem a questão do darwinismo. Quem não for empreendedor e quem não buscar alternativas não vai sobreviver. Muito bem. Professor Saul, muito obrigado pela sua participação. É muito importante a gente já também fazer esse tipo de planejamento, de previsões, se preparar, porque o tempo está aí nos atropelando e as coisas estão acontecendo de forma totalmente imprevisíveis. Obrigado, professor Saul. Um abraço. Obrigado.